De repente, você recebeu uma palavra e essa palavra do Senhor, ela aponta uma mudança. Diante da revelação, diante da confiança que você tem em Deus, você caminha em cima dessa palavra. Você vai em busca, então, da promessa de Deus. Mas aí o que acontece? Durante o caminho, durante a jornada, durante essa fase de transição, de você sair do ponto A para o ponto B, você começa a passar por um grande problema. E diante desse problema você não entende e você se questiona: Deus, por quê? Por que estou passando por isso? Senhor, por que estou sendo perseguido durante a jornada, durante a caminhada, sendo que foi o Senhor quem promoveu toda a mudança, foi o Senhor que nos tirou do lugar A para nos levar para o lugar B. Eu não entendo. Se você está passando por uma situação dessa, na nossa oração da manhã de hoje, Deus tem uma revelação especial para trazer ao seu coração. E é muito importante que você tenha discernimento para discernir exatamente aquilo que você está passando, o que é necessário que você faça e aonde você irá chegar. Amém? Eu quero, antes de nós prosseguirmos, dar as boas-vindas para você que está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, basta apertar aí o botão de inscrever-se. Depois aperta o sininho, seleciona todas e fazendo isso você será notificado sempre que tivermos com conteúdo novo. Amém? Lembrando também que estamos nas plataformas de podcast, então estamos aí no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcast. Então basta também seguir o nosso perfil dentro dessas plataformas para que você fique por dentro e receba todos os nossos conteúdos. Amém? Bom, Deus tem uma palavra, como eu falei para você, para ministrar o seu coração. Lembrando que no final nós vamos orar. Eu quero abençoar a sua vida. Quero ministrar uma palavra para que você verdadeiramente tenha uma direção e um destino dentro daquilo que Deus está fazendo em você e através de você. Bom, existe uma história na Bíblia que ela é muito conhecida. É a história da libertação do povo hebreu das mãos de Faraó, das mãos dos egípcios. Até então, o povo vivia como escravo no Egito, e aí Deus levanta Moisés, aquele que iria dar o start, o início da libertação do povo, e de fato isso acontece. E acontece de que forma? Moisés, ele fala com Faraó algumas vezes, Faraó tem o seu coração endurecido pelo próprio Deus, mas aí depois que vem as pragas sobre o Egito, então Faraó resolve liberar o povo de Deus. É como se ele estivesse abençoando o povo de Deus, estivesse liberando o povo para que ele caminhasse, para que eles seguissem para a terra que Deus iria mostrar para eles, para que eles pudessem ser livres, para adorar esse Deus, porque Faraó já não aguentava mais as pragas que estavam vindo sobre a sua região. Então, esse é o pano de fundo, esse é o contexto dessa história, mas aí nós vamos chegar na palavra de Deus para o seu coração na manhã de hoje, que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 5, que diz exatamente o seguinte: Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então Faraó mandou preparar uma carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército de Faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento de Pi-Hairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zephon. Queridos, essa palavra ela é muito interessante, ela é muito intrigante, por um lado, e eu quero que você preste muita atenção em todo esse processo, porque Deus vai trazer para você uma clareza e uma revelação para a sua vida na manhã de hoje, amém? Então perceba o seguinte, o pano de fundo é o que eu falei para você, o povo era escravo no Egito, vieram as pragas,
Faraó então resolve liberar o povo é liberado, né, para poder ir para uma terra. Porém, durante esse processo em que o povo saiu aparentemente com a bênção de Faraó, o próprio Faraó ele começa a perseguir os israelitas. Então, o que que acontece aqui? Tem um trecho aqui que ele é interessante porque ele fala o quê? Que o próprio Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas. Então, entenda que a perseguição promovida por Faraó não foi uma perseguição que foi startada pelo diabo. Não foram os inimigos espirituais do povo que iniciaram essa perseguição, né? O que fomentaram isso no coração de Faraó. Não, foi o próprio Deus. Por isso que eu falo que essa palavra é instigante. Então, o que que você precisa entender na manhã de hoje? Que toda vez que você está numa fase de transição e você está justamente saindo de um ponto A e você está transitando no deserto, o protocolo é que você será perseguido. Percebe? Então, a perseguição que você está sofrendo agora, ela é uma perseguição permitida pelo Senhor. E aí você fala assim: poxa, profeta, mas eu não entendo qual é o motivo de Deus fazer isso. Eu peço que você fique aqui comigo que eu já vou te explicar. Deus vai revelar ao seu coração o porquê. Amém? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa incorporar. Toda vez que você está numa fase de transição, numa mudança, Deus está te tirando de um ponto A para ir para o ponto B, e você vai passar pelo deserto, você enfrentará perseguição. Percebe? Isso é um protocolo, né? Isso é uma forma de Deus operar. E aí acontece que quando o faraó começa a perseguir os israelitas, eles estão o quê? Numa situação onde eles estão encurralados. Né? Eles estão de frente para um grande mar, ou seja, se eles retrocederem, eles vão ser recapturados, né, pelos egípcios, e se eles avançarem para o mar, eles vão morrer. Afinal de contas, eles não têm embarcações, eles não têm preparação para enfrentar um mar, né, a nado ali com animais, com carroças. Eles não tinham preparação alguma, instrumento algum para entrar no mar. Então, esse ponto ele é crucial. Por quê? Porque quando nós vamos ler a partir do versículo 10, e aí eu vou resumir para você aqui o 10 e o 11, o que que acontece? O povo começa a ficar muito preocupado. Eles questionam Moisés: poxa, Moisés, mas você nos trouxe aqui no deserto para morrer, então seria melhor que nós tivéssemos ficado, né, no Egito. Era muito melhor que a gente não tivesse saído, porque se isso fosse acontecer, né, nós nem gostaríamos de ter saído de lá. Era melhor ter permanecido vivo, né, escravos mais vivos, do que estarmos aqui como pessoas livres, mas sermos mortos. Então esse é o contexto ali do versículo 10 até o versículo 12. Só que Moisés, né, o homem levantado por Deus para libertar o seu povo, olha o que ele fala no versículo 13. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará, e veja como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. E aqui, irmãos, presta muita atenção, porque esse versículo 13 e o 14, nós temos a virada de chave e a explicação de muitas coisas que vão trazer clareza para a sua vida. Então, o que que acontece? Moisés, ele acalma o povo e ele diz assim, ó: fiquem firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Então, quando o Senhor resgata o povo, o que que o Senhor faz? Ele abre o mar. Ou seja, existe um grande milagre ali, né? Uma ação sobrenatural da parte de Deus. Então ele abre o mar. Quando Deus abre o mar, o povo passa, né, pisando em chão seco, né? Ele passa pisando no chão e eles conseguem atravessar até o outro lado. Em contrapartida, Faraó, quando tenta ir com o seu exército atrás deles, no momento em que eles estão atravessando o mar, ele se fecha, ele volta à sua composição normal. E aí, automaticamente, né, todo o exército de Faraó, ele é destruído, né? Na verdade, eles são
aniquilados. E, obviamente, eles nunca mais perseguiram o povo de Deus. E aí, o que ele diz? Vocês nunca mais, né? Moisés falando, ó, versículo 13. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. Você está entendendo qual foi a movimentação que Deus fez? Se o povo saísse do Egito e fosse para uma terra que o Senhor iria estabelecê-los, o que iria acontecer? Poderia passar uma semana, um mês, um ano, enfim, uma década. Mas em algum momento, Faraó iria sair com seu exército e iria atrás do povo israelita, percebe? Então, quando Deus faz essa movimentação de fazer com que Faraó saia da sua zona, né? Saia ali da sua região e vá perseguir o povo israelita, ao mesmo tempo que Deus ele livra o seu povo de uma vez por todas, Deus ele dá cabo, ele dá fim, né, a Faraó e a todo o seu exército. Você está percebendo, irmão? Você está percebendo a movimentação de Deus? Então, por que que Deus foi o próprio Deus que instigou, né, Faraó a perseguir o povo? Então é justamente por isso, porque Deus queria em primeiro lugar, mostrar o seu poder, mostrar que Deus é Deus, que Deus é soberano, mostrar que Ele está acima de tudo e, ao mesmo tempo, dar um fim de uma vez por toda em toda a perseguição que o povo israelita pudesse receber. Então, toda possível perseguição, né, que eles poderiam ter ali no futuro, alguns dias, algumas semanas, alguns meses ou alguns anos à frente. Então Deus ele dá cabo em tudo isso, destruindo Faraó. E aí o que Deus está falando para você na manhã de hoje? Pode ser que você esteja justamente passando por um processo. Deus te tirou de uma situação e muitas vezes essa situação que você saiu foi até debaixo de uma liberação, foi até debaixo de uma bênção, né? Não sei se às vezes foi uma mudança de emprego, né, onde as pessoas deixaram com que você saísse amistosamente. Eu não sei se às vezes é uma mudança de moradia, né? Às vezes você se despediu de familiares, de parentes que te despediram para que você fosse para um outro lugar. Às vezes pode ser uma mudança ministerial, né? Deus te tirou de um ministério para te levar para outro e aparentemente você saiu debaixo de uma liberação, né, debaixo de uma situação tranquila, mas o que acontece? Na verdade, a situação que você estava no primeiro momento não era a situação que Deus queria, porque de alguma forma você estava sendo escravizado, de alguma forma você estava sendo limitado. E quando você sai, essa pessoa ou essas pessoas te liberam e você sai nesse momento de transição, de deserto, enquanto você ainda está chegando no ponto B, por incrível que pareça, sem que você espere, sem que você imagine que isso pudesse acontecer, essas pessoas aqui, então, de onde você saiu, começam a te perseguir. Mas o Senhor fala para você na manhã de hoje que esse é um movimento necessário. Por quê? Ele é necessário primeiro para que você entenda que Deus é Deus. E o Deus que te chamou é o Deus que vai te levar. É o Deus que vai te honrar. É o Deus que vai fazer acontecer na sua vida. E o mesmo Deus vai fazer com que esses que te perseguem hoje, eles sejam calados. Eles sejam amordaçados. Obviamente eu não estou falando que Deus vai fazer, né, como ele fez com o povo egípcio, né, que aniquilou matando. Não é isso. Deus está falando para você através de uma linguagem metafórica, percebe? Então é uma figura de linguagem. Faraó é uma figura de linguagem. Quem que é Faraó na sua vida? Você consegue identificar? Provavelmente exista um Faraó, e às vezes esse Faraó ele era até próximo seu. Lembre-se que Moisés ele era muito próximo de Faraó, ele foi criado pela filha de Faraó, né? Moisés ele tinha um poder dentro do reino dele, né? Moisés foi um grande administrador, foi alguém que prestou grandes serviços para Faraó, mas a partir do momento que Moisés sai, né, com o povo hebreu, com os israelitas, então Moisés ele passa a ser o quê? Persona não grata. Ele passa a ser perseguido por Faraó. Então provavelmente existe um faraó ou faraós, né? Um faraó com um exército atrás de você. Mas tudo isso que está acontecendo é necessário
para que Deus te dê livramento, para que Deus mostre o seu poder e para que Deus dê cabo em toda essa perseguição de uma vez por todas, para que lá na frente você goze de paz, para que lá na frente você viva em tranquilidade. Amém? Então receba essa palavra na manhã de hoje. Essa é uma palavra profética para a sua vida, né? Essa palavra é uma revelação da parte do Senhor para a sua vida. Eu quero que você receba ela. E se você está precisando de oração, se você fala, Marinho, eu estou passando exatamente por isso, né, que o Senhor está falando. Quero orar pela sua vida na manhã de hoje, eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua jornada, eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor dos Exércitos, Ele está com você. O Senhor vai dar cabo dessa perseguição que você está sofrendo, Ele vai te dar a vitória, Ele vai te levar para onde Ele prometeu e lá você viverá em paz para a honra e para a glória dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento orar pela vida do meu irmão e da minha irmã, pedindo que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa nesse momento trazer a certeza ao seu coração de que tudo aquilo que ele tem passado, Pai, toda angústia, toda perseguição, toda luta que ele tem sofrido por aqueles que têm jogado palavras de maldição sobre a sua vida, aqueles que outrora caminhavam junto, mas agora vomitam em cima dele, Pai. Aqueles que outrora reconheciam o seu valor, mas agora apenas jogam pedras sobre a sua vida. Que o meu irmão e a minha irmã possam entender na manhã de hoje, Pai, que ele está passando por um processo. Assim como o povo do Senhor, né, os israelitas passaram quando eles saíram do Egito. É o mesmo processo, Pai. Então que o Senhor traga essa tranquilidade ao seu coração, que o Senhor traga clareza e que logo mais ele veja o Senhor abrindo o mar à sua frente, o Senhor abrindo passagem para que ele siga adiante. E ao mesmo tempo que o Senhor abre passagem para que ele avance, o Senhor vai fechar essa mesma passagem para aqueles que o perseguem, caiam por terra, Pai. Fiquem para trás e de uma vez por todas, Pai, sejam aniquilados, sejam neutralizados para que toda perseguição cesse em nome de Jesus. Então, meu irmão, receba essa palavra, tome posse dela. Se você entendeu o que Deus falou com você, coloca aqui nos comentários. Se eu entendi, em nome de Jesus, eu entendi e eu recebo. E eu quero dizer para você que se Deus falou ao seu coração, já curte esse vídeo e passa ele para uma outra pessoa que você sabe que também está saindo do Egito, está passando por perseguição e não está encontrando a saída. Então abençoe a vida dela em nome de Jesus, né? Clique aqui no botão, compartilhe, copie o link, mande para ela. Lembrando que amanhã estaremos aqui de novo, né? Orando ao Senhor, buscando ao Senhor, nos alimentando dele, da palavra dele, nos regozijando com a sua presença, entendendo que nós nos movemos não por necessidade, mas nos movemos por propósito.